sou Juliana do Nascimento, sou mentora de carreira e o nosso tema de hoje é paralisia profissional. Como sair dela? Como sair dela? Escreve aqui para mim, para você, o que é paralisia profissional? O que tu acha que é uma pessoa que está paralisada no ambiente profissional? O que será que essa pessoa está fazendo para ela estar paralisada? Será que existe alguém que está parado na vida profissional? Essa é uma pergunta, né? Para a gente ir expandindo a nossa consciência, o que é paralisia profissional? E o que faz com que muitas vezes nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos parados, travados ou sem sair do lugar ou sem futuro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a paralisia, ela tá pautada, da forma como eu vejo sobre carreira, gente, ela tá pautada em 4 grandes travas que a gente tem. Então, para a gente começar a falar, nós precisamos entender o que é uma pessoa parada. Não quer dizer uma pessoa que não está trabalhando, tá, gente? Não é necessariamente uma pessoa desempregada. Não é necessariamente uma pessoa que não tem dinheiro. Tem alguns elementos na vida que norteiam a paralisia. Vamos lá, esses elementos, eles norteiam a nossa vida. Prazer e dinheiro. Escreve aí, prazer e dinheiro. Vocês já devem ter visto uma pessoa que diz assim, eu tenho um barco. Eu tenho um barco. Meu, aquele barco só me dá prejuízo, mas eu amo aquele barco, é a minha diversão, é o meu passeio. Se essa pessoa tiver dinheiro e ela tiver o barco, ela tem dinheiro e prazer, tá tudo bem, ela tem dinheiro para sustentar o barco. Agora, me fala aqui, quantas pessoas que têm um barco não têm condições de sustentar o barco? Essas pessoas estão focadas no prazer. Então, perceba que prazer e dinheiro, eles conversam. Prazer e dinheiro, eles trazem sentido. Prazer e dinheiro juntos, e aqui eu tô falando prazer na linha de felicidade, na linha de completude, tá, gente? Então, quando a gente fala de carreira, a gente olha tanto para prazer quanto para dinheiro. E aí, muito importante que vocês conheçam a escala IC. A escala Impulsione Sua Carreira, né? É uma escala que eu construí para ajudar os meus mentorados a entender e a compreender aonde eles se encontram. Eu até trouxe uma figura aqui para o pessoal do Instagram. Então, o que é a escala IC, gente? A escala IC é para a gente se encontrar. E eu quero te convidar agora a você parar um pouquinho, você prestar atenção na tua carreira. Então, tem aquele momento da vida, que é esse momento que tem um pontinho vermelho ali no início de tudo. O que é essa escassez, gente? É quando um primeiro momento é a paralisia total, tá? Então, paralisia total. O que é a paralisia total? É uma pessoa que não tem trabalho, que não tem dinheiro, é uma pessoa que não para em emprego nenhum. Ela até encontra, mas ela está sempre demitida, ela está sempre na rua. Então, é uma pessoa que não tem parada, ou que não tem ação, que não tem renda, que não gera, ela está paralisada. Nesse momento, ela não tem nem prazer e nem dinheiro. Eu sempre brinco, né? Parece que os paralisados são as funções das donas de casa, né? Elas estão sempre lá. Não, mas as donas de casa trabalham, elas só não têm salário, né? Esse paralisado total, gente, ele não trabalha. É o encostado. Você conhece alguém encostado? Que enrola, 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 que nunca está trabalhando, que não tem dinheiro, que depende do pai, da mãe, do sogro, da sogra, sei lá de quem que ele depende. De uma pensão, de uma alguma coisa, né? Então, vive lá da avó que é aposentada. O paralisado total é aquele que não tem nem prazer, porque não tem trabalho, não tem dinheiro, não para em lugar nenhum. Então, essa pessoa, ela está numa paralisia 100%. Ela realmente tem um problemão. Essa pessoa, ela não tem sentido, gente, porque o trabalho gera sentido para a vida. O trabalho, imagina a tua vida se você não tivesse o trabalho. Aqui eu não estou falando do trabalho, aquele que você trabalha 8 horas, 12 horas, não. De um sentido para a vida. Então, esse sentido para a vida, essa pessoa não tem. Então, paralisia total. Nós temos também as pessoas que estão perdidas. Isso também é uma forma de paralisia. Se as pessoas estão perdidas na carreira, elas têm necessariamente um problema de paralisia. Juliana, o que é o perdido? O perdido é aquele que acorda para pagar boleto.
O perdido é aquele que trabalha porque tem que trabalhar. Ele não tem prazer. Ele ganha pouco. E aqui, gente, imagina que você é uma secretária, um assistente, mas você ama o teu trabalho, você faz aquilo com amor. Isso não é perdido. O perdido é aquele que só nasceu para pagar boleto. Que ele não vê a hora de chegar o próximo dia útil, porque no outro dia, no mesmo dia já acabou o dinheiro. Então, o perdido, ele não tem prazer e ele não tem dinheiro. Essa pessoa está perdida na carreira. Por quê? Porque ela não está gerando o que lhe gera prazer e o que gera dinheiro. Pessoal, dá um joinha se você está fazendo sentido para você. Eu espero que você ainda não tenha se encontrado, tá? Eu espero que você não se encontre aqui, do fundo do meu coração. Mas se você se encontrar, eu posso te ajudar a você mergulhar em um olhar diferente, na verdade, através da semana Transição de Carreira, que começa a semana que vem. Então, o perdido é isso, gente. Ele trabalha porque ele tem que trabalhar, ele trabalha porque tem boleto para pagar, e ele não consegue se alegrar com o trabalho. Ele não consegue aumentar a sua rentabilidade. Então, ele está perdido. Nós temos as crianças. Quem são as crianças, gente? As crianças são as pessoas que amam o que fazem. Amam. Tanto que os haters, né? Hater é quem discorda dos nossos posts, os haters se divertem, né? Porque é a pessoa que gosta muito, que faz o que ama, que se diverte, mas que não cobra pelo seu trabalho. Mas que não valoriza. A própria pessoa não consegue, ou não consegue cobrar esse trabalho, ou ela faz por amor, né? Quanta gente diz, eu não consigo cobrar. Isso eu faço porque eu amo, isso eu faço com carinho. Quantas pessoas que fazem, sei lá, bolacha e não cobram aquelas bolachas e podiam ter um negócio de bolachas? Quantas pessoas que pintam telas e não cobram, mas podiam ter negócio? Eu encontrei uma pintora, gente, pintora mesmo. Ela tem um trabalho, ela me mostrou as fotos do trabalho dela, extraordinário. E ela sai por aí fazendo favor para as pessoas. Ela pinta muros. E ela sai por aí fazendo favor para as pessoas. De pintar o muro das pessoas. Ela faz uma obra de arte, mas ela não cobra. Então, nesse momento, existe um drama, uma dor interna de criança. Porque as crianças não ganham dinheiro. As crianças não geram dinheiro. As crianças estão brincando. E na vida, muitas pessoas, às vezes, não sabem cobrar pelo seu trabalho. Então, aqui também, as pessoas que já têm uma profissão, mas não têm força para cobrar pelo seu trabalho. Um trabalho precisa ter precificação justa. Um trabalho, ele precisa ser reconhecido. Afinal, todo bom profissional está investindo. Gente, todo bom profissional cobra. Quem não cobra e é bom profissional, afasta os clientes. Quem investe muito em curso, mas na hora de cobrar não consegue, afasta os clientes. Quando você consegue fazer o que você ama e consegue ter prazer, aí é outra história. Então, entenderam quem é a criança? A criança é aquela pessoa que faz o que ama, mas não gera dinheiro. Gera um pouquinho, né, gente? Tá sempre ali na míngua, né? Eu digo, tá sempre contando os centavos. Me lembra muito, assim, quando a gente vai e tem aqueles artistas na rua, né? Não sei se muitos de vocês já viram aqueles artistas que fazem aquelas coisas, aqueles quadros nas areias, aquelas coisas maravilhosas, e eles cobram bem pouquinho. E a gente ainda pichincha, né? Quando eu digo a gente, estou falando da sociedade, tá? Eu já pichinchei muito, hoje eu respeito muito o trabalho de um artista. Mas é a maturidade emocional que a gente vai desenvolvendo, né? Então, quantas pessoas estão na criança? A criança não cobra. A criança faz só porque é legal, faz só porque é amor. E isso acontece muito, gente. Um conflito muito grande de criança. Eu vejo terapeuta criança. Muito terapeuta criança. Faz um bom trabalho, é um bom profissional, mas não consegue valorizar o seu trabalho. Não consegue se posicionar. E aí, não vai levar dinheiro para casa. Se não levar dinheiro para casa, vai desestruturar a família. Se desestrutura a família, não consegue atender bem os seus clientes. Gente, não tem segredo. Na vida, a gente tem que receber
e dar. É dar e receber, tá? O equilíbrio entre o dar e o receber, ele precisa ser criado, ele precisa existir, tá? Para quem está fazendo sentido, dá um joinha. Não sei se você já se encontrou em alguma das escalas, mas isso tudo para a gente começar a falar sobre paralisia e como sair dela. Porque antes você precisa entender o que é a paralisia. Como eu vejo o que é a paralisia. A escala IC, ela foi construída, é um material exclusivo do Impulsione Sua Carreira. Tá? É uma forma exclusiva que eu entendi. Temos os escravos de luxo. Nome pesado esse, né? Escravos de luxo. Gente, eu vou dizer para vocês que paralisados são os que menos chegam para mim. Porque eles estão tão paralisados que eles nem vêm procurar mentoria de carreira. Eles estão tão paralisados que se eles chegam até mim é porque alguém quer pagar para eles. É porque alguém quer ajudar. É uma mãe que quer salvar o filho, é uma esposa, é um marido. Olha lá, minha esposa está. Entende? Então, para eles chegarem paralisado, para chegar até mim, ou você mandar uma live para ele aqui, ó, a live da família 6 e 6 e ele despertar. O paralisado chega pouco para mim. Pouco. Agora, o perdido, esse chega bastante. O perdido chega bastante. Não sabe o que gosta, não sabe se tem propósito, não ganha, não fatura o suficiente, não tem prazer. A criança chega muito. Muitas pessoas. Eu fiz uma mentoria de carreira e a gente ontem percebi que uma pessoa estava na criança. Por quê? Porque ela fez muito investimento, estruturou um produto extraordinário e ia cobrar R$ 50 a hora. Imagina, nem pensar. Nem pensar. É pouquíssimo, gente. Nós precisamos valorizar o trabalho e o investimento das pessoas que estudam. Quem não valoriza o trabalho do outro, não valoriza o seu trabalho. Quem não valoriza o trabalho do outro e o preço do outro, perde dinheiro e perde cliente. Então, aprenda a valorizar o trabalho do outro, aprenda a reconhecer o trabalho do outro. Se você não tem dinheiro para contratar alguém, espera, guarda, economiza, mas você vai ter. Entenda isso, que é sempre uma questão de valorização. Bom, e a gente tem os escravos de luxo. Quem são os escravos de luxo? Os escravos de luxo são as pessoas que recebem muito dinheiro, gerentes, líderes, funcionários públicos, recebem bem, entra todo mês, entra uma grana legal. Só que eles não são felizes no trabalho. Eles não se realizam. Aquele dinheiro entra, tá tudo certo, as contas estão pagas, pode viajar, tem carro, mas o vazio interno, a tristeza, o cansaço, o adoecimento, né? Que um dos grandes movimentos dos escravos de luxo é a síndrome de burnout. Muitos adoecem. Muitas pessoas, gente, em cargos de alto escalão, abandonam tudo para ir morar no interior, para ir para o meio ambiente. Por quê? Porque eles estressaram a sua mente a um nível que eles adoeceram. Então, o escravo de luxo é aquela pessoa que vende o tempo, que não é mais feliz, ou não é, nunca foi, ou não é mais feliz, mas tem que ir trabalhar porque paga bem. Gente, isso é escravidão. Já pensou tu ter que ir trabalhar num lugar porque ele paga bem? Claro que, Juliana, ter que ir trabalhar num lugar porque paga mal também é melhor, entre aspas, tá? Às vezes o grau de cobrança, o grau de pressão, a exigência é menor. Então, os escravos de luxo são as pessoas que estão no topo e que elas não se realizam. Elas estão lá porque o salário realmente é essencial para a família. Mas muitos escravos de luxo constroem uma vida, gente, constroem uma vida muito grande e essa vida mesmo amarra eles. O filho faz todos as aulas particulares que existem, faz 2 escolas de língua, então cria uma vida tão cara, tão cara, tão cara, que vira escravo daquela vida. Então, o escravo luxo, ele sofre muito. Eu arrisco de dizer que o escravo de luxo sofre até mesmo mais que o perdido. Porque aquele dinheiro que ele tem é tão pesado, é tão pesado, é tão pesado,
que às vezes ele precisa se livrar. Eu vejo muitos escravos de luxo com mais dificuldade financeira do que perdidos. As crianças não têm dinheiro, né? As crianças esquecem, né? Elas estão lá vivendo de criança mesmo. Estão felizes. Estão felizes. Tem nada de dinheiro, mas estão felizes. As crianças estão felizes, pelo menos. Os perdidos, eles não estão tão focados. O escravo de luxo é exigido dele uma entrega no trabalho muito superior. Então, o que eu convido você? Primeiro, você identificar. E aí nós temos os livres, né? Os livres são as pessoas que recebem dinheiro pelo que fazem e amam o que fazem. Então, olha só que legal. Os livres, eles amam o que fazem. Eles amam. E eles cobram por isso, eles recebem por isso, e eles se alegram com isso. E eu pergunto para você: dos 5 pontos, você está em algum? Não precisa responder aqui, tá? Não precisa responder aqui, porque a exposição aqui é muito grande. Manda um coração para mim se você se achou. Não escreve o que é, tá? Só manda um coração. Você se encontrou aqui nessa escala? Você encontrou a tua dinâmica profissional? Porque sempre é sobre você. Sempre é sobre a tua dinâmica profissional. Sempre é o que você está fazendo para permanecer aí ou para sair daí. Mas se você não se identifica, você nem sabe. Você nem sabe o que você está fazendo da tua vida. E esse é o problema. Muitas pessoas chegam ao final da vida e se perguntam o que eu fiz da minha vida. Imagina uma pessoa que é um perdido. Ele só pagou boleto a vida inteira. Não aguenta ver código de barra. Ele vai morrer vendo código de barra. Se imagina um escravo de luxo. Que ele vai dizer, meu Deus, eu fiz tudo isso por dinheiro e eu não tô levando nada. Você imagina uma criança. Eu me diverti, mas eu não produzi, eu não gerei legado, eu não gerei serviço. Eu só brinquei. Eu só brinquei. Brincar é bom, mas só brincar a vida toda também não é bom. Então, esse é o ponto importante, você se encontrar. O nosso caminho, o que a gente busca é o governo. E o governo são os livres. Quem são os livres? Os que recebem dinheiro e os que fazem o que amam. É simples assim a liberdade. Se você é feliz fazendo o que você ama. E se você recebe dinheiro por isso? Dinheiro certo, justo, equilibrado na vida. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você tá fazendo teu propósito de vida. E você tá pronto para olhar para a tua vida e dizer, nossa, valeu a pena. Porque não é sobre dinheiro. É sobre tempo. É sobre realização. É sobre sentido na vida. Não é sobre o que você faz, se você é uma secretária, se você é um diretor, se você é um líder, se você é um terapeuta. É sobre o que te realiza. É sobre o que te realiza. É sobre o teu propósito. É sobre o legado. É sobre a tua história. É a história que você vai contar para os teus netos. É a história que você vai contar. É o legado que você deixa para o teu sistema. Lembre-se, você é a evolução dos teus. E você é o ancestral. Você vai ser o ancestral dos teus netos. Se você não fizer nada nessa vida, os seus netos vão pagar. Se você não for feliz trabalhando hoje, os seus netos e seus bisnetos vão pagar. Por quê? Porque isso vai ficar pesado. Se você não gera dinheiro, as suas gerações não vão conseguir estudar com facilidade. E elas vão ter que buscar mais conhecimento e elas vão ter um sofrimento. Se você gera muito dinheiro, mas você foi um escravo, a sua geração futura não vai querer trabalhar. Vai ter um monte de gente que não vai querer nada com nada no trabalho. Por quê? Porque a geração anterior foi escrava. Então, gente, a gente continua compreendendo que nós estamos impactando o futuro hoje. Esse é o convite que eu quero te fazer. As tuas decisões hoje com relação à carreira impactam o futuro. Quando você decide fazer algo,
Por exemplo, o dia que eu decidi pedir demissão, eu lembro desse dia. Na verdade, eu pedi demissão duas vezes, né? Então, eu saí três vezes. Eu saí de um lugar, mas quando eu já estava num outro movimento. Então, eu pedi demissão de gerente para assumir uma diretoria. E eu pedi demissão de diretora para ser empresária. Na verdade, coaching, terapeuta, né? Também empresária. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente muda o curso de todas as gerações futuras. A gente inspira os nossos filhos ou a gente demonstra medo? A gente demonstra para os nossos filhos amor pelo trabalho ou a gente demonstra raiva do trabalho? A gente demonstra raiva da vida ou amor à vida? Porque você não vai me dizer que uma pessoa que está paralisada, uma pessoa perdida, uma pessoa que é criança ou uma pessoa que é escravo de luxo, motiva os seus filhos a trabalhar. Só se for por raiva. Só que motivação por raiva é perigosa. Não estou dizendo que não é boa, estou dizendo que é perigosa. Então imagina que o que você está fazendo hoje com relação ao trabalho está impactando as tuas gerações futuras. As tuas decisões e as tuas não decisões impactam o futuro. Um pai, ele só ensina pelo exemplo. Uma mãe só ensina pelo exemplo. Imagina um pai saindo de casa, ai, que saco, eu tenho que ir trabalhar. O que aquela criança vai aprender? Que trabalho é um saco. O pai chega nervoso, briga. Ai, teu pai tá muito nervoso porque você não entende, porque o pai tem que trabalhar, porque a mãe tem que trabalhar. Porque os clientes, essa criança vai formando esse mindset de que trabalho é ruim, de que é sofrido, de que os clientes são ruins, de que os clientes só incomodam. Quantas falas dessas você carrega? Quantas coisas você impede? Olha só, o Juliano fala, legal, também tive 3 mudanças de emprego, até fundar a minha empresa. Oi, Ieda, tudo bem? A Ieda é minha grande mentora, a Ieda me apoiou num momento muito importante da minha vida, quando eu decidi, nesse momento, gente, que eu fiz a transição de carreira, a Ieda foi a minha mestre em Reiki, né? Eu tive 2 mestres, mas ela foi a mestre que me ajudou a estruturar todo o meu curso de Reiki. Então, foi muito, muito importante. Então, é tão bom quando a gente tem mestres, né? E quando a gente tem mentores, ela foi minha mentora, né? No momento específico da minha transição de carreira. E é muito legal, gente. Então, e os nossos filhos, eles se inspiram através das nossas transformações, através do nosso sim e através do nosso não. Então, como sair da paralisia? Primeiro, se enquadrando, entendendo aonde você se encontra. Quem está no perdido, quem está na criança, quem está no paralisado e quem está no escravo de luxo, tem que se encontrar. Tem que definir uma rota de estudos, tem que identificar seu propósito, tem que curar sua identidade. Não tem outro caminho. Autocura, projeto, propósito para ir para o governo, para ir para a liberdade. Quem já é livre, Juliana, eu já sou livre, eu já faço o que eu amo, eu já cobro. O que é a minha função no mundo agora? Neste momento, os livres têm que dar o próximo passo. Os livres, eles têm que criar novas realidades. Então, por que alguém é livre? Por que alguém chega no ponto que precisa criar novas realidades? O que são novas realidades? Criar um novo produto, um novo serviço, criar um novo posicionamento, gerar empregos. Esse é o trabalho. Então, Ju não para? Não, não para. Só que os livres, eles estão com um desafio de trazer a inovação para o mundo. A liberdade profissional, quem é livre profissionalmente, deve construir coisas novas. E muitas vezes, gente, coisas que realmente ainda não cabem na nossa sociedade. Sei lá, uma mentoria sobre sexualidade, que não é tão reconhecido, né? Mas tem a Kátia Damasceno, ela tá super, super, né, fazendo sucesso. Então, sei lá, o livre, ele tem que criar algo extraordinário. Extraordinário. Só que às vezes eu vejo um perdido tentando criar algo extraordinário. Não, começa do básico. Eu vejo uma criança tentando criar algo extraordinário, precisa primeiro criar estrutura interna, gente.
estrutura interna, porque sem estrutura você quebra. Uma casa sem pilares, ela quebra. Ela quebra. Então, é esta estrutura que eu te convido a você olhar. E se perguntar qual é o lugar que eu estou, qual é o lugar que eu estou e o que eu tenho que fazer. De qualquer forma, você deve estar em ação, você deve estar em movimento. Porque a paralisia profissional, imagina, já sou livre, já faço o que eu gosto, já faço o que eu amo. Agora vou ficar aqui fazendo isso. Parou, entrou em paralisia. Entrou em paralisia. Parou. Vai encolher. Vai encolher. E quando eu falo vai encolher a tua alma. Não estou falando do teu bolso. Estou falando da tua alma. Vai encolher o teu propósito. Vai encolher o teu servir. Eu sempre digo para as pessoas, se você morrer cedo, tá tudo bem. Mas vai que tu vive até os 100 anos fazendo nada. Construindo pouco. Vai ficar tomando chimarrão, jogando baralho até ficar velhinho? Acho que é legal tomar chimarrão, jogar baralho, adoro. Só que não todo dia, não todo tempo, não toda hora, porque até isso enjoa, gente. Se tu faz sempre, até isso enjoa. Por que é o baralho? Auto-hipnose, o que é, né? Tudo é auto-hipnose. Nós nos auto-hipnotizamos. Você é um grande hipnólogo, eu sou uma grande hipnóloga. Nós nos hipnotizamos o tempo todo. Então, quando a gente para olhar para a carreira, é sempre o próximo nível. Se você não está olhando para o próximo nível, você está em paralisia. Primeiro, sabendo onde você está na escala. Eu espero que você tenha se encontrado. Porque se você não tiver num desses 5 pontos, sinto muito, eu quero que você me mande um direct para eu saber em que ponto da tua vida tu tá. Você tá em um dos 5 quadradinhos. Faz sentido para vocês? Um dos 5 pontos da escala. Se você não tiver, por favor, me liga, porque eu quero te estudar. Eu quero saber onde é que você tá, em que ponto da escala você tá. Mas num dos 5 você está. Então, primeiro, saber em que ponto da escala e se você está. Segundo, construir a tua estrutura interna. Trabalhar o teu alinhamento com os teus pais, trabalhar a tua identidade, as tuas crenças, o teu olhar para o dinheiro, a tua força, o teu amor, os teus talentos, os dons que Deus deu para você. Reconhecer isso dentro de você. Posicionar e levantar a bandeira do teu propósito. Sim, porque todos nós temos muitos propósitos. Eu sempre digo assim, nós temos muitos propósitos, mas um você vai ter que levantar a bandeira. Então, a minha bandeira, por exemplo, é carreira. A minha bandeira é sucesso, é que as pessoas sejam felizes e que elas trabalhem, que elas ganhem dinheiro. Porque é só assim que a gente vai fazer a diferença no mundo. Porque se tiver um monte de gente livre, nós vamos ter um monte de diferença no mundo, tá? Então, essa é a minha bandeira. Então, fez toda a estrutura, vai olhar, vai definir a tua bandeira. Bom, eu tenho uma bandeira, Juliana. Agora, nós temos que construir um produto. Nós temos que construir um produto, nós temos que construir uma estratégia de esse produto, nós temos que construir uma forma de vender esse produto, precificar esse produto, ou esse serviço, ou esse trabalho. Esse produto que eu falo, gente, pode ser a tua meta de ser líder. Melhor líder, sabe? Pode ser a tua meta de desenvolver pessoas. Não é necessariamente um produto, uma caneta, ou uma consultoria, uma mentoria. Não, você pode ser CLT e estar te olhando ali na escala. Não quer dizer que todo mundo tem que ser empreendedor. Inclusive, tem gente que não tem estrutura para ser empreendedor. Precisa trabalhar essa estrutura. Tem muita gente que quer ser empreendedor, mas não tem estrutura. Precisa ser trabalhado. E aí, gente, depois que você definiu isso, você precisa dar uma roupa para esse propósito, para esse produto, para esse serviço, e precisa ter força para ir para o mundo. Daí é ir para o mundo. Aí chegou na liberdade. Bora construir algo novo. Bora deixar uma marca, bora deixar uma diferença, seja um livro, seja uma imersão, seja uma viagem internacional, seja você criar a melhor empresa para se trabalhar, seja você ser o melhor líder
o melhor líder que a equipe já teve, seja você inspirar pessoas através da tua congruência, das tuas ações, do teu comportamento. Eu não sei o que você vai criar, mas se você é livre, você tem que estar criando. Você tem que acordar hoje criando. Nossa, me arrepiei. Você tem que fazer hoje algo que ninguém fez, ou que alguém fez, mas que tem muita gente que só vai fazer se for com você. Entenda, o teu óbvio, muita gente precisa do teu óbvio. Você já é ótimo, você já é extraordinário. Só que você precisa ter coragem e estrutura para colocar tudo isso no mundo. Gente, eu acho que é isso que vai tirar você da paralisia. Eu acho que é isso que vai movimentar a tua vida. Oi, Cris, tudo bem? Você é maravilhosa, que legal. Olha, o Juliano fala, já estou ansioso para o nosso encontro semana que vem. Com certeza será transformador. E vai ser, Juliano, vai ser. O Juliano já está na liberdade e ele vai fazer um voo, né? Eu sempre digo, ele vai criar algo novo. Então, é isso, quando a gente começa a entender o ponto da escala que a gente está, a gente sabe, inclusive, quem contratar. A gente sabe, inclusive, qual é o próximo passo, qual a próxima rota, né? É muito importante que você tenha a tua rota da carreira na mão. A rota da carreira, gente, eu ensino lá dentro do Impulsione Sua Carreira, tá? Então, os meus mentorados de carreira, eles têm a rota da carreira. Lembrando que sempre é a tua parte, sempre é os teus 50%. É sempre você tomar isso e fazer o exercício. Na vida é assim, né, gente? Tá tudo disponível, a gente tem que ir lá e tomar. Então, é uma questão de decisão, você ter a vida. Eu sempre digo, a vida que tu tem é uma decisão tua. Vão acontecer percalços, tá? Vão acontecer mudanças de rota, perdas de pessoas, vai acontecer um monte de coisa, mas a tua vida está nas tuas mãos. Autorresponsabilidade. Nunca é o que aconteceu, é sempre como você lida com o que aconteceu. Todos nós estamos aqui numa caminhada individual. Individual. Então você tem que cuidar da tua mente, do teu corpo, do teu espírito e do teu trabalho. A gente tem que cuidar disso, porque é isso que vai te mover, tá? E da sua família. Cuide da sua família, né? Faltou a família aqui. Então, cuide disso, cuide das tuas coisas, olhe para as suas coisas, valorize as suas coisas.